Muito bem, turma. Vamos então dar início à aula de metodologia da pesquisa jurídica, nosso primeiro encontro. Acredito que todos que estão na aula hoje tenham estado na aula de quarta-feira, mas eu gostaria de confirmar. Alguém não esteve presente na aula de quarta-feira? Todos que estão, então, estiveram, né? Então, tá bom. Então, para quem, porventura, for assistir ao vídeo, eu sou o professor Fábio Aristimuny Vargas, sou professor de vocês nesta disciplina, Metodologia da Pesquisa Jurídica, e também da disciplina Ciência Política e Teoria do Estado. São duas disciplinas do primeiro ano, né? E também sou, no curso de Direito, professor da disciplina Direito Internacional Público. Pois não, quem levantou a mão pode falar. Luan? Luan, acredito que você não esteve na quarta-feira, né, Luan? Você não tinha podido entrar, não é verdade? Se você tiver o microfone e puder abri-lo. Você tem microfone? Consegue abrir, Luan? Fala, Maria, pode falar. Ele respondeu, prof, ele não esteve. E você pode abrir, Luan, o microfone para falar um pouquinho com a gente? Porque na quarta-feira a gente fez uma apresentação geral, né? Então gostaríamos de conhecê-lo. Ah, o microfone não está pegando. Tá bom. Sem problema. Que a gente fez uma apresentação para nos conhecermos um pouco, né? Saber um pouquinho de cada um dos colegas. Muito bem, turma. Então, vocês vão ter aula comigo nesta disciplina, a disciplina de Ciência Política e Teoria do Estado. Eu vou procurar deixar as duas disciplinas bem diferentes para vocês não as confundirem, né? Porque são os pressupostos completamente diferentes. E hoje, então, eu vou apresentar a disciplina para vocês e vocês já vão ter uma ideia do que vocês vão fazer ao longo do ano letivo. Deixa eu usar o meu esquema. Então, esta é a ementa da disciplina, ou seja, como ela foi formulada pelo colegiado do curso, né, o conjunto dos professores do curso de Direito. Então, a ementa dá uma estrutura mínima à disciplina e cada professor, a partir dela, vai elaborar seu plano de aula, né, o conteúdo programático, que é o que eu vou mostrar na sequência. Então, só para vocês verem o que consta na nossa ementa: a pesquisa jurídica, características, espécies e métodos, etapas da pesquisa, levantamento de dados, registro de informações, redação do relatório, da redação acadêmica, elaboração de projetos de pesquisa e de extensão, estrutura e conteúdo, relatórios de pesquisa e de extensão jurídicas, artigo científico e trabalho monográfico. Então, essa é a ementa, esse é o conteúdo mínimo que todo professor tem que dar conta quando pega a disciplina. E a partir dessa ementa, eu elaborei o seguinte conteúdo programático e eu vou falar um pouco mais detidamente sobre cada item desse conteúdo programático. Primeiro de tudo, nesta disciplina, metodologia, vocês vão aprender a ser cientistas, tá? Vocês vão tratar o direito como ciência. O direito como ciência é uma invenção dos romanos. Os gregos não entendiam o direito como uma ciência. Os gregos, por mais que fossem avançados em outros aspectos, como a filosofia, o estudo da moral, as artes cênicas, a arquitetura, né, as artes em geral, eles não eram, no direito, se comparado com uma civilização contemporânea sua, que era a civilização romana. Os romanos eram muito mais avançados em termos de entendimento do fenômeno jurídico. Os gregos não distinguiam o direito da moral ou da política. Para eles, as normas jurídicas, as leis, integravam o fenômeno da política. Então, a partir da política se produziam leis, a partir da estrutura social, das regras sociais,
surgiam normas de conduta, que poderiam ser sistematizadas ou não, que poderiam ser ou não escritas. Poderia haver uma lei fundacional de uma cidade, como foi a Constituição de Atenas, sobre a qual o Aristóteles escreveu bastante. Tem uma obra do Aristóteles, né, sobre isso. Então, os gregos não eram muito avançados no estudo do direito. Para eles era parte da política. Já os romanos, que eram um povo bastante prático, era um povo de comerciantes e militares que buscavam resolver problemas, eles entendiam o direito como ciência. Eles tiveram um desenvolvimento muito profundo da experiência jurídica. Então, os romanos, eles eram muito abertos às novas culturas. Eles não tinham reservas quanto a assimilar novas culturas, né? E até se deixarem assimilar por novas culturas, como aconteceu quando os romanos conquistaram a Grécia. Se costuma dizer que Roma conquistou a Grécia e Grécia conquistou Roma. Esse é um brocardo que vem desde a antiguidade. Porque Roma conquistou a Grécia. Roma conquistou militarmente a Grécia, mas a Grécia conquistou espiritualmente Roma. Porém, os romanos, né, no aspecto jurídico, tinham muito a ensinar para os gregos. Os romanos absorveram muito da cultura helênica, a filosofia, a literatura, a arquitetura, as artes em geral, né, como a escultura, né? Agora, em aspectos do direito, os romanos tinham muito a ensinar aos gregos. Como eu dizia, era um povo bastante prático que visava resolver problemas. E isso os romanos faziam muito bem. Então, eles criaram um sistema de solução de controvérsias que se dava por meio do exercício da jurisdição, de um jurisconsulto. Então, quando havia conflitos entre as partes submetiam a um jurisconsulto, que é equivalente nosso, guardadas as devidas proporções, a um juiz. Né? Duas partes que tinham lá um conflito sobre qualquer assunto, sobre uma dívida, sobre os limites de uma propriedade rural, sobre um contrato. Se surgisse um desentendimento entre as partes, eles procuravam um jurisconsulto, que era o equivalente a um juiz para dar uma solução. Isso é uma característica bastante avançada desse sistema jurídico. Outra característica foi a lei escrita. Pela primeira vez, com a lei das 12 tábuas, a lei se tornou escrita em algum lugar. Então, com a lei das 12 tábuas, que vocês vão estudar melhor em outras disciplinas, o direito pela primeira vez se tornou escrito. Depois de uma revolta dos plebeus, como era comum acontecer em Roma, uma revolta dos plebeus contra os patrícios, os patrícios assentiram a que a lei fosse previsível. De que maneira? A partir da escrita delas. Essa foi uma das reivindicações dos plebeus para encerrar a sua revolta. Conhecer a lei, porque até então quem só conhecia a lei eram os patrícios, os povos, as famílias aristocráticas de Roma. Então, os patrícios assentiram, concordaram que a lei fosse escrita, e assim foi feito. Foram escritas as leis em 12 tábuas de madeira, que foram colocadas no mercado de Roma para qualquer um ter acesso a elas e poder ler, né? Haveria previsibilidade, todo mundo conhecimento da lei. Isso, gente, parece precário, né? Escrever em tábua, botar no mercado, mas é uma evolução civilizacional sem precedentes que os romanos experimentaram. A Maria Eduarda pergunta, essas leis são aquelas que eles literalmente pregaram para todo mundo ver? Exatamente, essas aí, Maria. Foram estabelecidas assim, né? Para que todo mundo visse e tivesse acesso a elas. A Maria Eduarda pergunta, professor, e o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi, ele tem esse nome, Maria Eduarda. São duas Maria Eduardas, né? Eu preciso achar um jeito de distinguir vocês. O Código de Hammurabi tem esse nome, mas ele não é exatamente um código. A gente chama de código quando é uma sistematização de leis, tá? Então, como o Código Civil, tem lá artigo 1º, artigo 2º, tem capítulos, tem títulos, é tudo organizado.
Ele tem esse nome, mas ele não é bem código. Na verdade, ele é um conjunto de decisões judiciais sobre diferentes assuntos. São normas muito específicas e que partem da ideia do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Por exemplo, uma que me ocorre é uma norma que diz o seguinte: se um arquiteto constrói uma casa e essa casa desaba matando o filho do dono da casa, o dono da casa tem o direito de matar o filho do arquiteto. Veja só, né? Tem cara de uma decisão judicial essa. E parece bastante bárbaro aos nossos olhos. Se a casa cai e mata o filho do dono da casa, o dono da casa tem direito de matar o filho do arquiteto. Para nós, soa bárbaro. Para isso, no contexto, né, naquele contexto, era um avanço civilizacional, era uma maneira de regrar as relações sociais. E assim como essa norma, Maria Eduarda, nós temos várias outras que se parecem, na verdade, decisões judiciais. Então, também foi uma evolução anterior à Lei das 12 Tábuas, só que a Lei das 12 Tábuas apresenta um refinamento ainda maior. Havia conhecimento de esse ter sido o primeiro conjunto de leis escritas. A diferença é justamente essa, né? A lei como abstração e a lei como tratamento do caso concreto. O Código de Hammurabi era mais para casos concretos. A Maria Eduarda fez um artigo sobre o Código de Hammurabi. Tudo em Madu. Depois vocês me dizem. Gabriel, a lei das 12 tábuas tratava todos como iguais já naquela época? Ainda não, Gabriel, ainda não havia esse passo, tá? Esse tratamento civilizacional viria muito depois com outras normas, né? Por exemplo, nem a Magna Carta ainda. Deixa eu me lembrar o nome do artigo. Em 1689, após a Revolução Gloriosa, veio o Bill of Rights da Inglaterra. Esse sim atribuía a igualdade a todos, mas antes disso a gente não tem um documento histórico que trate todos como iguais. Mesmo a cidadania romana, com o Edito de Caracalla de 212, não trata todos como iguais. Atribui a cidadania romana a todos os habitantes do Império, mas ainda assim não havia igualdade de direitos. Isso é uma conquista bem posterior, tá, Gabriel? E o primeiro documento é o Bill of Rights da Inglaterra. Há outros, né, que são precedentes disso, mas o primeiro que estritamente o faz é o Bill of Rights, 1689. Mas como eu dizia, o direito como ciência surge entre os romanos. Então, é a partir dos romanos que nós temos uma perspectiva do direito, da ciência jurídica como tal, né? Do direito como ciência. E é um legado que os romanos nos deixaram, né? No sistema romano-germânico, em que a lei tem... a lei é a principal das fontes. Esse é um dos legados que o sistema romano nos deixou, que virou o civil law, o sistema romano-germânico, e o outro é essa perspectiva do direito como ciência, tá? E é isso que a gente vai almejar fazer nesta disciplina, enxergar o direito como ciência, entender o fenômeno jurídico a partir de um instrumental científico que eu vou proporcionar a vocês e com o qual vocês vão aprender a trabalhar ao longo das aulas. Fabiola, o Bill of Rights americano foi inspirado no da Inglaterra? O Bill of Rights dos Estados Unidos, Fabiola, a gente costuma traduzir, tá? Carta de Direitos. É uma tradição essa da tradução. É curioso, né? Os dois documentos se chamam Bill of Rights. Um da Inglaterra, outro dos Estados Unidos. Só que o da Inglaterra a gente não traduz, a gente chama de Bill of Rights. O dos Estados Unidos a gente chama de Carta de Direitos. Isso você vai ver em obras de direito constitucional, de direitos humanos, né? Por que um se traduz, outro não? É mais tradição mesmo, né? Talvez proximidade do sistema. E foi inspirado no da Inglaterra?
a gente pode dizer que há uma linha genealógica entre todos os documentos de direitos humanos, né, entre os diversos países. Nunca é um caso isolado. A Sofia, acho que essa lei foi para esclarecer bem as repressões que os plebeios estavam para demonstrar quem manda. Concordo com você, Sofia. Mas eu estou me estendendo num assunto que não era o nosso, tá, gente? Eu só usei como estava usando a questão da lei das 12 tábuas como alavanca para a gente começar a falar do direito como ciência, tá? Adoro essas discussões, adoro. E a gente vai ter oportunidade de aprofundá-las, inclusive, em ciência política. Mas aqui era só uma alavanca mesmo, tá? Então, a gente vai ver a pesquisa jurídica. Vamos estudar quais as peculiaridades da pesquisa jurídica que a diferenciam de pesquisas em outros campos do conhecimento. No campo das ciências exatas, das ciências da natureza, das outras ciências sociais. O direito se encaixa dentro das ciências sociais, dentro das humanidades, né? O que particulariza a pesquisa jurídica. Então, a gente vai ver isso. Então, por exemplo, o como fazer a pesquisa, né? O como se faz a pesquisa em direito. Em outras áreas, como a biologia, você usa instrumentos como microscópio, né? Na astronomia, perdão, vocês usam o telescópio, a observação dos astros, a aplicação de regras da física, da gravitação. Na química, você observa-se a partir das reações químicas os resultados. Então, a partir de experimentações, você observa resultados na química e assim por diante. Cada área do conhecimento tem o seu instrumental. Como fazer pesquisa? E do direito, como você faz a pesquisa? Qual é o seu embasamento teórico? O que você observa? Então, o como fazer a pesquisa é essencial para entender as particularidades da pesquisa no direito. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de revisão bibliográfica, que você faz um levantamento de tudo que já se fez, de tudo que já se pesquisou sobre um determinado tema, e faz um balanço, né? Você faz um levantamento bibliográfico. Por exemplo, sobre a Lei Maria da Penha, o que já se escreveu, quais são os resultados, né? Você faz um balanço, às vezes até quantitativo, dos resultados dessa pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa que tem uma aplicação empírica. Então, por exemplo, você observa um caso, um determinado acontecimento social e as legislações que se aplicam a ele. E aí você pode partir de um caso em si para ver as consequências jurídicas. Por exemplo, bitcoins. Bitcoins são um fenômeno recente que pode ser o uso das criptomoedas, né, das criptomoedas, que pode ser observado a partir da perspectiva jurídica. Você pode fazer uma pesquisa vendo qual é a legislação aplicável. No Brasil, o Brasil está engatinhando nessa questão das bitcoins. Havia uma regulamentação do Banco Central e recentemente houve uma portaria, né, regrando o uso das criptomoedas. Mas outros países têm tratamento muito diversos. Tem países que permitem um pleno uso das criptomoedas, como é o Japão. Tem países que permitem um uso um pouco mais restrito, como alguns estados dos Estados Unidos. Tem países que proíbem o uso das criptomoedas, como é o caso do Equador. Tem países que são silentes, não dizem nada a respeito. O Brasil é mais ou menos dessa última categoria. Você pode fazer uma pesquisa sobre isso. Você pode partir de um caso, né, e analisar. Você pode partir desse fenômeno do cangaço, do novo cangaço, com assaltos a banco, com explosões de caixas eletrônicos, e ver toda a legislação aplicável, quais são os crimes cometidos pelos bandidos que assim agem, né? Você vai perguntar onde, né? Qual o âmbito geográfico, com que se faz a pesquisa jurídica, a partir da lei, a partir do caso prático,
a partir da jurisprudência, a partir da doutrina. A sua pesquisa pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa, pode ser uma pesquisa documental, pode ser um estudo de caso, ou seja, há várias possibilidades de se realizar a pesquisa jurídica. Em características da pesquisa jurídica, a gente vai aprofundar essas particularidades, né? Essas nuances, esses detalhes que particularizam a pesquisa jurídica. E também as espécies de pesquisa em direito, né? Como a gente faz essas pesquisas. Os métodos de pesquisa adequados ao direito, qual é a metodologia que a gente pode empregar, né, na pesquisa jurídica. O trabalho acadêmico, o resultado da pesquisa, também tem particularidades. Então, a gente vai ver os métodos utilizados para a realização da pesquisa no direito, os gêneros textuais, vamos distinguir os gêneros textuais para vocês entenderem que existe uma linguagem na pesquisa jurídica que é própria da pesquisa. Porque a linguagem deve ser uma linguagem neutra, né? A linguagem científica deve ser neutra. Ela deve ser precisa. A linguagem científica deve fazer uso de termos técnicos, chamados tecnônimos. E cada área tem os seus tecnônimos. No direito, esses tecnônimos vocês vão aprendendo aos poucos, né? Conforme vocês forem estudando diferentes disciplinas, vocês vão tendo contato com expressões típicas do direito, expressões técnicas que não são utilizadas em outras disciplinas. Por exemplo, expressões como ex tunc e ex nunc, lex posterior derogat priori, habeas corpus, são exemplos de latinismos utilizados no direito. São expressões técnicas, né, que para evitar ambiguidade são escritas, são usadas em latim mesmo. Então, essa também é uma particularidade da linguagem jurídica. O uso de latinismos. Até se usam latinismos em outras ciências, como, por exemplo, na nomeação de espécies, né? Utiliza-se o latim, utiliza-se o grego, duas línguas mortas. Agora, com a profusão do direito, nenhuma outra ciência. Então, se costuma utilizar os termos jurídicos latinos, né, os tecnônimos em latim, ou latinismos, para evitar ambiguidade. Por exemplo, período entre a publicação da lei e sua entrada em vigor, né, se chama vacatio legis. Só para vocês entenderem um pouco mais. Quando uma lei é produzida, ela passa por todo um processo que a gente chama de processo legislativo. Alguém apresenta um projeto, alguém que tem capacidade para isso, apresenta um projeto de lei. O projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, passando por comissões até ser aprovado, né, o projeto de lei, que daí vai para o presidente. O presidente pode vetar ou sancionar, né? Se ele sanciona, ato seguido ele promulga a lei, e aí a lei é publicada no Diário Oficial da União, para dar conhecimento a todos. A partir do momento que é publicada a lei, ela busca-se dar conhecimento a toda a sociedade. Só que ela ainda não é aplicável. Ela ainda não tem vigência. Então, é uma lei válida, mas sem vigência, ou seja, ela integra o ordenamento jurídico do país, mas ela ainda não é aplicável. Os agentes, a sociedade, enfim, ninguém vai aplicar ainda aquela lei enquanto ela não estiver em vigor. Então, existe um prazo entre a publicação e a entrada em vigor. Esse prazo a gente chama de vacatio legis. Pode ser maior, pode ser menor, né? Código geralmente é de 1 ano. A vacatio legis, né? Às vezes não tem vacatio legis, a entrada em vigor é no mesmo dia. Então, esse prazo a gente chama com esse termo, vacatio legis. É um termo latino. E existe um termo em português correspondente, que é a vacança. Mas quase ninguém falava vacança. No dia a dia fala-se vacatio legis. Por quê? Para não haver ambiguidade, né? Porque vacança
pode ter outras significações. Por exemplo, uma vaga que surgiu é uma vacância. Não é uma palavra do dia a dia, né? Mas pode haver uma ambiguidade. Então, para não haver ambiguidade, há essa predileção pelo uso do termo latino. Eu dei um exemplo de um termo que tem correspondente, vacância, vacatio legis. Mas habeas corpus não tem correspondente, tá? Então, na linguagem jurídica, nós temos que ter cuidado, né? Temos que saber usar os termos técnicos, usar uma linguagem neutra, uma linguagem objetiva, que não tenha subjetividades, né? Ou seja, juízo de valor. A linguagem científica almeja ser neutra, embora haja muito estudo, e a gente vai chegar a falar sobre isso, sobre a impossibilidade de ser neutro, né? A impossibilidade da neutralidade científica. Alguns dizem que é até paradoxal, mas enfim, isso é uma discussão. Agora, a linguagem almeja ser neutra, né? Se ela é de fato neutra, é outra discussão. O objetivo é que ela seja neutra. Os tipos textuais com os quais vocês vão ter contato em sua carreira jurídica, né, começando a faculdade, vocês já são juristas, não sei se vocês já têm noção disso. Vocês começaram a estudar direito, vocês já integram o mundo jurídico, vocês já são operadores do direito. Tá? Então, vocês, como operadores do direito, que já são, como são também os advogados, os juízes, os promotores, oficiais de justiça, técnicos de tribunal, vocês vão passar a ter contato com certos tipos de texto, com gêneros textuais muito próprios do direito. Por exemplo, livros de doutrina. Vocês vão ter uma bibliografia em todas as disciplinas, né? A nossa, inclusive, eu já vou mostrar a nossa bibliografia ao final dessa exposição, que são obras teóricas, que vão ajudar vocês a entenderem mais a disciplina, seja qual for, né? Então, a gente chama de doutrina a esses estudos teóricos, o que os estudiosos, os principais cientistas, os principais pesquisadores do direito realizam, né? Então, isso é a doutrina, conjunto das reflexões realizadas pelos principais teóricos do direito. Isso é doutrina. Então, vocês vão ter contato com a doutrina, muitos livros de doutrina, que são cobrados na bibliografia de cada disciplina. Vocês vão ter contato com o texto de lei. Então, a lei, e existem vários tipos normativos, eu estou falando lei de maneira genérica, mas nós temos tipos normativos bem distintos. Dentro dos tipos normativos, nós temos lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda à Constituição. Também temos portarias como normas secundárias e várias outras espécies normativas, né? As normas constitucionais. Então, são os tipos normativos. Vocês vão ter contato com textos de lei, vocês vão ver que a linguagem utilizada no texto de lei é uma linguagem culta, uma linguagem técnica, uma linguagem que se utiliza de um padrão específico, por exemplo, a numeração em artigos, subdivisão em incisos, os incisos são escritos em algarismos romanos. Se há um desdobramento daquela norma, existem os parágrafos. Se for só um parágrafo, é um parágrafo único. Se tiver mais de um, eles são numerados em algarismos, em numerais ordinais, né? Artigo parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Se houver subdivisão ainda de incisos, você tem as alíneas que são elencadas em ordem alfabética, letra minúscula. Tudo isso, gente, tudo isso não é casual, não. Tudo isso é estabelecido. Tem uma lei que diz como são feitas as leis, né? Uma lei complementar que diz como são feitas as leis complementares, que estabelece essas regras que eu estou dizendo a vocês. Artigo, inciso, a linha, né? Tudo isso. Então, é um tipo textual com o qual vocês vão ter contato.
contato direto, né? Contato cotidiano. Decisões judiciais. Outro tipo de texto normativo com o qual vocês vão ter contato. Decisões judiciais que conformam o que a gente chama de jurisprudência. Já vão se acostumando com essa nomenclatura, turma. Jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais sobre um determinado tema. Então, um tema começa a ser frequente, que começa a ser frequente no judiciário, ou seja, começa a ser analisado pelos juízes, a partir do momento que se observa uma certa uniformidade de entendimento dos juízes, dos diferentes juízes sobre o mesmo assunto, nós dizemos que está conformada uma jurisprudência. Então, tem que haver uma certa uniformidade de entendimento. Então, os juízes, o que fazem os juízes? Os juízes aplicam a lei a casos práticos. Eles pegam a norma abstrata, pegam um caso concreto e aplicam um no outro. Tá? Uma síntese muito grande é isso que fazem os juízes. Eles aplicam a norma abstrata aos casos concretos. Então, sempre que surge um conflito, a realização de um crime, alguma questão administrativa que é levada à apreciação do juiz, o juiz tem que dar uma solução. O juiz não pode se negar a dar uma decisão. No nosso sistema jurídico, ele é obrigado, tá? No sistema romano antigo, só para fins de comparação, os juízes podiam negar a jurisdição. Eles afirmavam non licet, né? Não julgo, non licet, e negavam jurisdição. No nosso direito contemporâneo, não é possível o juiz negar a jurisdição. Todo caso a ele submetido tem que ter uma resolução. Tá? No sistema anglo-saxônico existem possibilidades do juiz invocar o non licet. Tá? Não sou muito versado nisso, mas em direito internacional privado existem situações em que o juiz pode falar assim, olha, esse caso pode ser resolvido aqui nos Estados Unidos, mas é melhor, é mais conveniente que você pegue esse caso e apresente lá ao juiz do Brasil. Tá? Ele se recusa a julgar. Então, ele nega a jurisdição. Então, no sistema anglo-saxônico existe a possibilidade de se negar a jurisdição, como essa que eu mencionei. No nosso sistema, não. Tá? Toda lide, todo conflito, toda controvérsia levada à apreciação jurisdicional tem que ter uma resolução, seja ela qual for, com base em qual fonte do direito for. Tá? Seja a fonte do direito que for. O juiz tem que dar uma decisão. E como eu dizia, essas decisões conformam a jurisprudência, conjunto de decisões judiciais com o mesmo entendimento sobre o mesmo tema. Um exemplo bastante singelo é o do casamento ou da união homoafetiva no Brasil. Não existe lei que permita o casamento homoafetivo, a união homoafetiva. Né? Não há lei a respeito. Aí, desde a Constituição de 88, começaram a surgir alguns casos que foram sendo levados à apreciação do juiz, né? Por exemplo, direitos matrimoniais de um casal homoafetivo, divisão de bens em caso de separação, questão de adoção, né? Várias questões. A pensão, um dos cônjuges falecia, o que acontecia com a pensão? Ficava para o cônjuge supérstite. Cônjuge supérstite é como a gente chama o viúvo ou viúva, tá? Ficaria a pensão para o viúvo ou para a viúva, no caso do casamento ou união homoafetiva. Questões como essas foram sendo levadas à apreciação dos juízes. E no comecinho, muitos juízes diziam não, né? Diziam que não havia essa união. Aí alguns juízes começaram a entender que sim, que havia validade nessa união, com base na aplicação do princípio da igualdade, o princípio constitucional da igualdade. Diziam assim, a Constituição estabelece que somos todos iguais, então não é possível negar o direito a alguém. E a partir disso, alguns juízes, muito pontualmente, começaram a reconhecer a validade da união homoafetiva. Eu lembro, né, lá nos anos 90, que muitos desses juízes eram do Rio Grande do Sul, o que é bastante curioso. Então, muitas dessas primeiras decisões que orientaram outras depois vieram do Rio Grande do Sul, bem curiosamente.
E com o tempo, vários juízes passaram a reconhecer a validade. Até que chegou um momento que era pacificado. Os juízes, né, não vamos dizer de maneira unânime, mas enfim, em maioria, passaram a reconhecer a validade do casamento homoafetivo. E essas decisões foram subindo de instância e foram se conformando, né? Então, é nesse momento que a gente diz que está conformada a jurisprudência. A partir do momento que passa a haver um entendimento uniforme sobre um determinado assunto, a jurisprudência forma uma nova norma jurídica. E foi o que aconteceu. Esse exemplo aí é bastante ilustrativo do que eu dizia. E os textos de jurisprudência, as decisões judiciais, também têm uma redação específica. Elas têm uma forma específica de se apresentar, né? Se for uma decisão colegiada, que a gente chama de acórdão, a sentença de segundo grau para cima, a gente chama de acórdão, ela tem uma ementa, ela tem um relatório do relator, né? Ela tem características bem particulares. Vocês têm que se habituar a isso, saber o que encontrar, né? Onde olhar, o que ler, para saber o teor do texto. Às vezes esses textos são mais curtos, às vezes são mais longos, né? Há jurisprudências do STJ que são, sei lá, 5 linhas. Às vezes são páginas. Mas é um modelo, um padrão textual com o qual vocês vão se adaptar também, como operadores do direito que vocês são. Pareceres, ou seja, uma opinião juris, um jurista que dá uma opinião sobre um determinado assunto, um jurista que é versado em um determinado tema, né, e se solicita a ele uma opinião, ele vai produzir um parecer, é um tipo textual também presente no direito. E dentre os textos jurídicos que nos interessam, os artigos científicos têm elevada importância aqui no que a gente pretende estudar na nossa disciplina. Pois não, quem levantou a mão, pode abrir o microfone e falar? Oi, prof. Oi. Eu só queria tirar uma dúvida em relação à jurisprudência que você estava falando antes. Jurisprudência e jurisdição são coisas completamente diferentes, né? São palavras parecidas, né? Parônimas, mas elas têm significados diferentes. Jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais sobre um determinado tema, e jurisdição é o exercício da atividade jurisdicional pelos juízes. Então, a jurisdição significa a possibilidade de resolver um determinado caso, seja pela circunscrição geográfica onde se encontra, seja pela temática, né? Por exemplo, o juiz aqui de Foz, os juízes das varas criminais, eles exercem jurisdição sobre a comarca de Foz, sobre temas penais, né? Penais e também de medidas de segurança. Um tema civil que tenha acontecido aqui não vai ser analisado por eles, não está sob a jurisdição deles. Um tema trabalhista, um tema previdenciário não é tema deles, mas se acontecer um crime, aí é um tema que está sob a jurisdição deles. E se esse crime aconteceu, sei lá, em Londrina, pelo aspecto geográfico também não está sob a jurisdição desses juízes. Certo, Maria Eduarda? Certinho, prof. Obrigada. Nada. Então, o artigo científico. O artigo científico é um desses textos típicos, né? Gênero, vamos chamar pelo termo técnico, gênero textual. É um desses gêneros textuais típicos do direito, com os quais vocês vão travar bastante contato. Então, o artigo científico busca apresentar a solução de uma pesquisa. Então, quando se faz uma pesquisa em direito, o resultado dessa pesquisa... Vamos tirar o direito, né? Quando você faz uma pesquisa sobre qualquer tema, o instrumento mais adequado de apresentar os resultados dessa pesquisa é o artigo científico. Isso em qualquer área, tá? Agora, a forma que terá esse artigo científico varia bastante, de área para área, da medicina para matemática, né? Para qualquer área. Vai ter uma forma diferente, vai ter
especificidades. No direito, o artigo científico também o artigo científico tem as suas especificidades, que a gente vai estudar, a gente vai ver, e o objetivo é que vocês estejam familiarizados com essa forma de apresentação do resultado de uma pesquisa científica em direito, o artigo científico. Inclusive, esse é um dos objetivos que nós vamos almejar aqui com a nossa disciplina, é que vocês produzam um artigo científico ao longo da disciplina, tá? Então, eu vou começar com aulas teóricas sobre esses temas que a gente está vendo, mas depois a disciplina vai ficando mais prática no sentido de buscar a produção de um artigo científico. Cada um de vocês vai produzir ao longo do nosso ano letivo, que se encerra em agosto, um artigo científico. Vejam só, vocês já podem começar a pensar agora, né? Nós estamos em novembro. Até agosto de 2022, vocês têm que ter um artigo científico concluído, né? Mas tudo isso vai ser feito por etapas. E eu vou acompanhando vocês, né? Eu vou ajudar vocês a produzirem a introdução, a ementa, a identificar a metodologia, tudo isso nós vamos fazendo aos poucos. Mas já tenho isso em vista. Até o final da nossa disciplina, vocês vão produzir, cada um de vocês, um artigo científico em direito. Então, vocês já podem começar, inclusive, a pensar nisso, né? Sem muita pressa, porque vocês vão ter um tempo ainda para definir o tema. Mas já comecem a pensar nisso. Vocês vão ter aulas de outras disciplinas? Assistam às aulas com esses olhos. Será que esse tema dá um artigo? Né? Será que convém pesquisar sobre isso? Dá pano para manga? E eu vou dar orientações para vocês. A partir de determinado momento das nossas aulas, eu vou reservar alguns minutos do final da aula para que vocês façam consultas comigo. Eu vou orientá-los, né? Vou disponibilizar tempo de orientação. E aí vocês podem me trazer o texto de vocês e a gente vai analisando no tempo que a gente tiver, até dúvidas sobre encaminhamento, sobre definição do tema. A gente vai ter tempo de orientação que eu vou dedicar a vocês. E ali, no item 5, etapas da pesquisa. Então, tudo isso a gente vai ver aos poucos, né? O título, como que é um título de uma pesquisa jurídica? O título deve ser descritivo, o título deve ser suficiente para entender os objetivos da pesquisa, ele deve ter uma linguagem neutra também, pode ter subtítulo. Vou mostrar tipos de títulos, né, que são presentes em revistas jurídicas, revistas científicas jurídicas. O tema, como se define o tema, que tipos de temas, e dentro das áreas do direito, que tipos de temas vocês podem almejar, vocês podem pensar em temas de direito do trabalho, de direito civil, direito de família, de contratos, questões de direito econômico e financeiro. No ano passado, apareceram das mais variadas áreas, né? Desde temas que vocês estão estudando agora, quanto a outros que ainda vão demorar para vocês estudarem. Mas eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final dos artigos científicos dos colegas de vocês que agora estão no segundo ano. Um problema, né? Quando você escolhe um tema, você tem que identificar o problema, ou seja, uma pergunta. O problema geralmente em regra, apresentado como pergunta, uma pergunta a ser respondida. Mencionei o caso das criptomoedas. Você pode fazer uma pergunta mais geral e várias perguntas específicas, né? Por exemplo, qual o regime jurídico das criptomoedas? Essa é uma pergunta geral. Aí você pode fazer perguntas secundárias. Quais são os países que permitem o uso das criptomoedas? Quais são os países que não regulam o uso das criptomoedas? Quais os países que proíbem o uso das criptomoedas? E aí, após identificar, você aprofunda um pouco, vai ver como é a legislação do Japão, o que eles têm de especial, né? Por exemplo, no Japão é possível pagar imposto de renda com criptomoeda. Então, esses são os problemas. As hipóteses. Hipóteses
são respostas provisórias àquelas perguntas que você terá feito nos problemas. E o que você acha naquele momento, né? Eu acho que no Japão há uma regulamentação. Aí você vai ver, vai estudar e vai ver que não é bem assim. Que não é exatamente isso, tem várias especificidades, né? Então a hipótese vai ser falseada mais à frente durante a pesquisa. Mas no começo da pesquisa, você apresenta uma resposta preliminar, que pode se confirmar ou não, né? Ao longo da pesquisa. Os objetivos, o que você quer fazer com isso? Qual é a finalidade da sua pesquisa? A justificativa, aí você pode pensar em termos sociais, ou seja, dizer que a justificativa da pesquisa é que se trata de um tema que ainda não foi suficientemente abordado. A Lei Maria da Penha, a lei que trata da criminalização da violência contra a mulher no ambiente doméstico, é um tema já vastamente analisado, tá? Eu mesmo já participei de trocentas bancas de TCC sobre Lei Maria da Penha. Então, hoje em dia, convém fazer uma pesquisa sobre a Lei Maria da Penha sobre um aspecto bem pequenininho da lei, sabe? Aquela vírgula lá que ninguém deu muita atenção. Ou casos muito específicos, né? Deixa eu pensar um que me apareceu recentemente. Sim, a violência contra a mulher transgênero. A violência contra a mulher transgênero. Era mais específico que isso, acho que era pela parceira ainda, né? Que se encaixa ou não na Lei Maria da Penha. Então é um tipo de questão que ainda, sabe, você pode estudar esse viés da Lei Maria da Penha, uma perspectiva nova, ou pouco aplicada, pouco vislumbrada. E de resto é um tema já vastamente tratado, né? Então convém mais buscar algo que não foi muito tratado, um tema ainda que merece uma melhor análise, uma análise mais aprofundada. Então, a justificativa pode ser essa, né? Analisar um tema que ainda não foi suficientemente analisado, pesquisado. Nossa, gente, parou de atualizar meu bate-papo e eu não vi que tinha mais comentários aqui. O Luan pergunta, há algum método estatístico que vamos estudar na matéria do senhor, o qual se aplique na metodologia de pesquisa? Não para nós, Luan, não está no meu planejamento, porque método estatístico não é muito corriqueiro no direito, tá? Não quer dizer que não exista, mas é realmente bem fora da curva. A Fabiola, como acontecia quando o juiz negava? Se você se refere à Roma Antiga, as partes tinham que procurar um novo jurisconsulto, tá? O jurisconsulto não era... Eu falei que é mais ou menos como o juiz nosso, mas não é a mesma coisa, não. Porque o nosso juiz é togado. Ele exerce jurisdição. No direito romano, o jurisconsulto era alguém que tinha conhecimento da lei, e que gozava de prestígio na sociedade, e que, a partir do momento que aceitava julgar o caso, ele era investido de jurisdição. Quer dizer, o Estado romano ia dar os meios de coerção para a aplicação da decisão que aquele jurisconsulto proferisse. Então, a partir do momento que o jurisconsulto aceita o caso, ele passa a ser investido de jurisdição, né? E a decisão dele vai ser aplicada com força, se necessário, né? A força das tropas romanas à disposição aí da execução da sentença dada pelo jurisconsulto. Se ele se negasse, aí as partes iam procurar outro, né? Simples assim, até encontrar um que aceitasse. Aqui, no exemplo que eu falei, se você se referia ao juiz dos Estados Unidos que nega a jurisdição, a parte tem que apresentar, né, em outro país. Dá para insistir na jurisdição nos Estados Unidos? Eu não tenho muito conhecimento, mas eu soube de casos em que sim, em que se insistiu na jurisdição e acabou sendo aceito. Mas não sei detalhes, então, tá? Eu sei da perspectiva do direito brasileiro. A Jennifer, eu achava que aqui no Brasil também podia ocorrer isso. Negar jurisdição, Jennifer? Não pode, tá? Não sei se é exatamente isso que você está falando. Perdi a piada, que o Lucas está rindo. A Ana Paula queria muito falar de eutanásia. Olha só, um excelente tema.
Eu, por exemplo, nunca participei de uma banca de TCC em que você tivesse tratado de eutanásia. Eu acho que seria um bom tema, sim. Lucas, professor, boa noite. Onde podemos ter acesso a artigos científicos na área de direito? Em revistas científicas, Lucas. São várias revistas científicas. Inclusive, tem uma aula que em que eu vou mostrar para vocês algumas revistas científicas. E são várias, tá? Muitas vezes as faculdades, os cursos de direito mantêm revistas próprias. Ou institutos de pesquisa, né? Então, se você der uma pesquisa, você vai encontrar aí. Por exemplo, uma revista muito boa é a revista de direito, do curso de Direito da FGV. Tem o periódico CAPES. E as revistas científicas, Lucas, tem valoração na CAPES, né? Elas têm uma valoração que dá peso para o artigo científico. Então, quanto maior a pontuação atribuída à revista, mais difícil é publicar nela, né? E se você conseguir publicar, é mais prestigiosa a publicação nessa revista. É uma escala que é chamada de Qualis, né? Então, as revistas Qualis 1 são as mais almejadas. Aí tem 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, né? E assim por diante. Legal, estou tanto tempo fora que não lembrava do Google Scholar. O Google Scholar serve para qualquer área, né? Eu, por exemplo, recebo notificação pelo Google Scholar sempre que um artigo meu ou livro meu é citado em algum trabalho. Ou, sei lá, alguém lá na Paraíba citou uma obra minha no TCC. E aí vem uma notificação do Google Scholar sobre esse uso. É bem legal. Ana Paula, no TCC eu queria muito falar sobre liberdades individuais, pensar sobre eutanásia, doação de órgãos e aborto, algo assim. TCC ainda está longe, você pode começar a pensar mais baixo no nosso artigo científico aqui, né? E nada obsta que você comece esse artigo científico e depois você evolua para o seu TCC. Ana Paula? Jade, dá para fazer o TCC a partir de um artigo feito ao longo do curso? Essa é a ideia, Jade. Claro que os propósitos são diferentes, né? As formas são diferentes. Tudo isso a gente vai ver em aula. A estrutura de um TCC permite que se aprofunde mais um tema. O artigo científico tem por objetivo tratar um tema pequenininho, tá? Esgotar um tema pequeno. Enquanto o TCC permite uma abordagem um pouco mais ampla, tá? Então, o artigo científico é para falar sobre aquele detalhezinho. Tem que pensar que é um grãozinho de areia na praia, o artigo científico. Ah, mas vão ser 15 páginas. Sim, 15 páginas sobre uma questiúncula. É essa a ideia do artigo científico. É acrescentar um grãozinho de areia na praia. Que chique. Ana Paula, não é uma ideia ruim, é isso aí. Então, que essa pesquisa ajude vocês mais para frente para o TCC. TCC, gente, é lá no último ano, né? Para quem não sabe. Deixa eu prosseguir. Referencial teórico, ou seja, as obras que você consultou para realizar essa pesquisa. Sejam obras de doutrina, seja jurisprudência, seja legislação. Se você consultou uma lei, essa lei tem que estar no seu referencial, né? Nas suas referências bibliográficas. Agora, no referencial teórico, é especificamente sobre as doutrinas, né? As obras já escritas sobre aquele determinado tema. Se você vai escrever sobre esse tema, o mínimo que você tem que fazer é ler outros estudos que já tenham tratado desse tema. Então, você vai ter que fazer um levantamento bibliográfico. Vai ter que pesquisar pesquisar o que já foi escrito, fazer um levantamento, ler, né? E aí vocês vão fazer uma relação. No referencial teórico, vocês vão explicar um pouco, fazer um resumo e fazer uma relação dialógica entre o que você encontrou que já se escreveu sobre esse tema.
A Fabiola, temos que desenvolver um artigo a cada ano do curso? Não, Fabiola, é só nesse primeiro ano mesmo, tá? Então, na disciplina Metodologia da Pesquisa, eu cobro a realização desse artigo, tá? Mas não é uma vez por ano, não. Eventualmente, algum professor pode pedir que vocês redigam algum trabalho, né, sobre um determinado tema, que pode vir a ser um artigo científico, mas não tem essa especificidade, não, tá? A metodologia aplicada no seu trabalho, né? Qual o tipo de método? Método indutivo, método dedutivo, pesquisa pós facto. Então, você vai ter que escolher um dos temas, um dos métodos, e explicar, né, como esse método se aplica ao seu trabalho. E tudo isso eu vou ensinar a vocês ao longo das aulas teóricas. A proposta de sumário que vocês vão apresentar no projeto, e depois vai ser o sumário, né, que vai ser do artigo ou do TCC. Um sumário é mais ou menos isso que vocês estão vendo na tela do meu conteúdo programático. Itens. Só que, em se tratando de um artigo científico, seriam os capítulos, né? Capítulos, itens, subitens, né? Você poderia subdividir o item 2.1, 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. Aí são subdivisões. E isso tem que ficar visível na proposta de sumário. Ou seja, aquilo que você pretende redigir, como você pretende estruturar o seu artigo científico ou TCC, né? Quando for o caso. E, por fim, o cronograma. No projeto de pesquisa, vocês precisam apresentar um cronograma. Uma antecipação do tempo que você vai levar para cada etapa. Então, entre, digamos assim, janeiro e fevereiro, redação do sumário, redação do título, definição do tema. Abril e maio, as hipóteses, objetivos, justificativa, referencial teórico. Né? Então, você tem que fazer um cronograma assim, prevendo quando você vai produzir cada um dos itens do seu artigo científico. Os itens do desenvolvimento do texto. Então, isso é o cronograma. Da redação acadêmica, técnicas e princípios éticos. Então, vamos falar sobre a redação acadêmica. Questões como, por exemplo, o juridiquês. Juridiquês é como se chama a linguagem jurídica, muito empolada, que acaba perdendo objetividade e atrapalha a compreensão do texto. É algo a ser evitado, tá? Vocês entrando no direito, vocês se tornando operadores do direito, vocês vão ver que existe esse estilo textual muito frequente no direito, que deixa o texto empolado, né? Deixa o texto bastante culto, uma linguagem culta, mas que atrapalha a compreensão. É o que a gente chama de juridiquês. Ô, Vitor, esse artigo vai ser apresentado oralmente ou só a parte escrita é enviada ao senhor? Escrita e oral, tá? E eu já vou explicar mais como vai ser isso, o Vitor. Mas sim, vai ter apresentação oral e escrita, tá? Eu vou ler todos os artigos de vocês e vocês vão todos apresentar os resultados da pesquisa. Você vai demonstrar como funcionam as normas da BNT para desenvolver os artigos? Sim, está no nosso programa. Aqui dentro desse tópico, exatamente nesse tópico, Fabiola, a gente vai falar das regras da ABNT. Sobre como, por exemplo, descrever uma obra, o título, o subtítulo, né? Começa com a abertura do sobrenome da pessoa, em caixa alta, vírgula, aí os demais nomes. Detalhes como, por exemplo, Júnior, né? Deixa eu pensar. Antônio Carlos Júnior. Antônio Carlos da Silva Júnior. A abertura seria Silva Júnior, Antônio Carlos, e não Júnior, Antônio Carlos da Silva. Então, são detalhes assim que a gente vai ver. E tem que saber, são detalhes importantes, tá? Porque são regras estabelecidas com o objetivo de padronizar, né?
Sim, Maria Eduarda, individual. Cada um de vocês vai fazer o seu artigo científico. Mas eu dizia do juridiquês, turma. É uma linguagem empolada, é uma linguagem culta, uma linguagem que tem um trânsito e tem uma fixação já assentada no direito. Vocês, assim, quem já teve contato com o texto sabe exatamente do que eu estou falando. O problema desse texto, que a gente, dessa forma, desse estilo de redação, que a gente chama de juridiquês, é que ele dificulta o entendimento das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, do que aconteceu. Um colega meu, que é engenheiro na Itaipu, tem hábito de leitura, é uma pessoa letrada, né? Ele participou de uma ação coletiva de trabalho sobre recebimento de adicional de insalubridade na Itaipu por conta do ruído. Tem um ruído lá, né, que causa dano auditivo aos funcionários. Então, fizeram uma ação coletiva lá para conseguir uma indenização por insalubridade. E saiu uma decisão de segunda instância, uma decisão de 2 laudas, né, 2 páginas. E ele recebeu uma cópia da decisão e ele disse que leu e não entendeu nada. E ele me pediu ajuda para entender o conteúdo daquela decisão. E ele falou assim, Fábio, parece que eu não entendo a minha própria língua, porque eu leio e não entendo nada do que quer dizer essa decisão. E, assim como ele, muita gente tem essa dificuldade de entender a linguagem jurídica. E eu fui ler, a gente acaba se habituando, a gente sabe os termos técnicos, né, que se usam no direito, mas não são só termos técnicos. É o modo de formular as frases, de escrever o texto, que dificulta o entendimento, a compreensão. Então, mesmo quem é versado tem que ler 2 vezes, tem que ler 3 vezes para decifrar completamente o teor do texto. Isso é um estilo, tá? Isso é um estilo que não tem nada de inocente. O problema desse estilo, o juridiquês, é que ele acaba afastando o jurisdicionado do judiciário. As pessoas preferem resolver os problemas da maneira que for, pelos seus próprios meios, a levar a questão ao judiciário. As pessoas têm medo do judiciário, não sabem o que vai vir dali, né? Acham que é tudo inacessível. Então, isso acaba afastando as pessoas do judiciário. A Fabíola, seria interessante adquirir um dicionário jurídico para melhor compreensão do juridiquês? Ajuda, sim, ajuda. Nesse começo, que todos os termos são novidade para vocês, eu acho que ajudaria, sim. Depois vocês vão se familiarizando e daí já não vai haver essa necessidade. Mas talvez nesse primeiro momento possa ajudá-la, sim, Fabíola. E a Jennifer já estava pensando em comprar um, né? Se você acha necessário e que é um investimento que convém, em vez de comprar outro livro, sim. Pode ajudar, sim. Então, turma, como eu dizia, essa linguagem empolada afasta as pessoas do judiciário. Isso é prejudicial ao sistema, prejudicial aos próprios direitos das pessoas. E existe uma corrente atual, mais moderna, no sentido de simplificação da linguagem, sem perder a tecnicidade, claro, né? Mas é um movimento levado a cabo mais por jovens juízes, digamos assim, que visam a simplificação da linguagem, para permitir a acessibilidade do jurisdicionado ao judiciário, permitir que as pessoas entendam o que se passa. Faço uma sugestão a vocês. Se vocês tiverem acesso ao canal do STF, à TV Justiça, tentem assistir a um julgamento do Supremo, do STF, né? Assistam lá por 5 minutos, 5, 10 minutos. E façam o exercício de tentar fazer uma síntese do que você compreendeu, do que foi falado. Spoiler, é difícil, gente, é difícil. Se você não presta muita atenção, você se perde. É uma linguagem muito empolada. E a Jennifer disse que já tentou. Como foi a experiência, Jennifer? Entendeu tudo? Ela concorda que foi difícil. A Maria Eduarda. Professora, a senhora acha que um texto pode ser bem escrito e rico, sem necessariamente conter palavras complexas? Com certeza.
Com certeza. A dificuldade está na simplicidade, viu, Maria Eduarda? Segundo a minha experiência. É mais difícil ser simples. Acredite-me. Fabiola, tentei uma vez, me saí por 1 minuto e perdi toda. E me perdi toda, é isso aí. E a Jennifer ficou exatamente assim. É isso aí, gente. É difícil. Isso é o juridiquês, né? É isso que dificulta a compreensão. Mas não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós devemos abrir mão dos termos técnicos, usar uma linguagem ultra simplificada. Não é isso. A gente não pode abrir mão de certo tecnicismo, de certo ritualismo. Né? Faz parte do direito. O problema é o exagero. É isso que eu estou criticando, tá, gente? Quando chega ao ponto da incompreensibilidade. Isso sim é nocivo. Nas aulas, eu vou trazer exemplos. Aí vocês vão ver do que eu estou falando. Agora eu só estou falando por alto, né? Mas vocês vão ver exemplos, a gente vai tentar decifrar textos. E eu vou desafiar vocês a entenderem o que está nesses textos, né? Para ver como funciona o que eu estou dizendo. E o Vitor, linguagem jurídica precisa de um Lutero. É isso aí, Vitor. A Maria Eduarda. Também já tentei. No começo eu estava perdida, no final parecia que estava no começo. Vitória, professor, o senhor tem algum dicionário jurídico de um autor específico para indicar? Não tenho, Vitória. Tem muitos dicionários jurídicos no mercado. Alguns são feitos por exemplo, processualistas, né? E aí ele valoriza mais um aspecto. Historiadores do direito que valorizam outro aspecto. Não tenho nenhum para indicar, não. Tá? Mas não é nada demais. Eu acho que qualquer um que você adquirir vai ser uma boa aquisição. E também aí na redação acadêmica, como eu dizia, nós vamos estudar as regras da BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são regras que dizem, por exemplo, como se faz uma citação. Por exemplo, a citação com menos de 3 linhas tem que ser dentro do parágrafo, entre aspas. É uma nota de rodapé ou citação autor-data no final para indicar de onde você retirou aquela citação e que página está. Se for mais de 3 linhas, você tem que pular, né, e fazer um recuo de 4 centímetros, fazendo uma fonte menor, colocar a nota de rodapé, o autor-data no final. Tudo isso é regra da BNT. Né? Também como se faz, como eu dizia, né, o nome do autor, nome da obra em negrito, subtítulo sem negrito, cidade onde foi publicada a obra, editora, ano. Os itens, como se faz? A chamada numeração progressiva, que é o que vocês estão vendo aí, né? Embora não tenha nenhuma progressão, mas assim, item 1, item 1.1, 1.2, 1.3, item 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2. Tem regras da BNT sobre isso. Se você vai fazer um artigo, tem regras específicas sobre a estrutura do artigo. Qual é a ordem dos elementos do artigo, né? O título, o sumário em outra língua, o abstract, se for em inglês, a apresentação, né? Ou introdução, e assim tudo por diante. Tem regras para tudo. E disso a gente vai ver nessas aulas, tá? O projeto de pesquisa também tem regras sobre como se faz um projeto de pesquisa. E, basicamente, turma, o primeiro semestre vai ser dedicado à produção do projeto de pesquisa. Tá? Vocês vão fazer um projeto no primeiro semestre. Vocês vão terminar o primeiro semestre apresentando esse projeto de pesquisa. E eu vou dar orientação a vocês, vou reservar tempo de aula para orientá-los no seu projeto. Né? Então, a gente vai ter aula teórica e vai chegar um momento em que essas aulas teóricas vão se tornando práticas, porque vocês vão começar a elaborar. E aí eu vou deixar tempo de aula para orientá-los no seu projeto de pesquisa. As dúvidas que vocês tiverem naqueles minutos finais, eu vou esclarecer. As referências bibliográficas, de que eu já falei. Daí, no segundo semestre, nós nos dedicaremos ao artigo científico em si. Então, o primeiro semestre é para produzir o projeto, o segundo semestre é para produzir o artigo. E aí também eu vou deixar tempo de aula para orientação, visando a produção do artigo científico. As avaliações da disciplina.
Ana Paula. Professor, minha internet caiu, retornei agora. Bem-vinda de volta, Ana Paula. Jennifer, professor, em todo artigo é obrigatório ter o abstract? Pode ser em outra língua, tá, Jennifer? Em geral, em inglês. Mas pode ser em espanhol, resumen, pode ser em francês, pode ser em italiano, né? Tem que ser em outra língua. Mas sim, todo artigo tem que ter um resumo em outra língua. Como vai ser a composição das notas? A gente vai ter a nota 1, que é a nota do projeto de pesquisa, a nota do primeiro semestre, né? Então, o projeto de pesquisa que vocês vão produzir vale 7 pontos, e a exposição oral desse projeto de pesquisa vale 3 pontos. Isso conforme a nota 1, tá? Então, vocês vão entregar o artigo num determinado dia e vão começar a exposição oral. Eu vou dar uma nota para cada um, né, na exposição oral de 0 a 3. E depois eu vou ler o artigo, o projeto de pesquisa, e vou atribuir uma nota de 0 a 7. E assim está a composição da nota 1. Atenção, esta disciplina não é dividida por bimestres, tá? Outras disciplinas são, como a minha outra, Ciência Política e Teoria do Estado. Ali será por bimestres. Esta disciplina é dividida nessas 3 notas, né? Serão 2 semestres. A nota 2 vai ter as atividades do primeiro semestre, que vão totalizar 5 pontos. Eu vou dar várias pequenas atividades e eu vou avisando vocês com antecedência, falar, turma, semana que vem vocês vão fazer uma atividade, não percam, tá? E aí eu vou atribuir uma pontuação para essa atividade e ela vai totalizar 5 pontos no primeiro semestre, 5 pontos no segundo semestre. Por exemplo, fazer um levantamento bibliográfico do seu tema, do tema que já escolheu. Produzir a ementa, né? A ementa do seu artigo. Essa ementa já vai ter um pontozinho ali, né? E a nota 3, que, opa, saiu errado ali, deixa eu corrigir. Nota 3 é do segundo semestre. Ué, é estranho isso aqui. Aqui, ó. É o artigo científico e a exposição oral do artigo científico. Então, o artigo científico, 7 pontos. A exposição oral do artigo científico, 3 pontos. A dinâmica das aulas. Já falei, né? Mas vai ser mais ou menos assim, aula expositiva. Nesse momento, com atividade, aprendizagem síncrona e assíncrona. Né? Neste ano calendário de 2021, nós vamos ter aulas remotas. E a partir de janeiro, nós vamos ter aulas presenciais, como você já sabe. E nesse momento de aulas remotas, as aulas vão ser, em regra, síncronas. Quer dizer, eu estarei aqui presentemente falando com vocês, interagindo pelo chat, né? Mas também é possível que haja aulas assíncronas. Quer dizer, eu posso deixar uma atividade e eu não estarei presente, né? Mas eu prefiro sempre dar aulas síncronas. No ano passado, eu almejei dar 100% das aulas síncronas. O colegiado do curso permite que 40% das aulas sejam assíncronas. Mas eu preferi dar 100% síncrono. Eu só não pude dar quando tive algum compromisso, que eu tive que cancelar alguma aula, né? Mas, em regra, as aulas serão síncronas enquanto estivermos aqui no ensino remoto. Depois, no presencial, é aula presencial e boa. Eu sempre vou fazer esses PowerPoints e vou disponibilizá-los a vocês. Pressupõe-se interação, né? Vocês estão interagindo, mas convém também abrir o microfone, falar o que acham, porque quanto mais interação, melhor. Tanto para quem apresenta, quanto para quem aprende, né? Dos dois lados, todo mundo ganha, senão fico só eu falando. Se for só para o professor ficar falando, a gente poderia fazer aula de EAD, né? Não vai diferenciar nada de aula de EAD. O que é aula de EAD? É uma aula pré-gravada, e que alguns cursos pagos oferecem e são repetidos à exaustão. Você vai lá, abre o vídeo, assiste. Então, a vantagem da aula síncrona é justamente poder interagir com o professor, né? Então, recomendo que vocês o façam. Não só comigo, com os meus colegas professores também. Quanto mais vocês participarem, melhor para todo mundo. Alguns professores exigem que a câmera esteja aberta, né? Eu não exijo, mas eu espero a participação de vocês. Vocês estão demonstrando participação, interesse, perguntando, né?
Espero que continuem assim. Estamos num bom ritmo. A Maria Eduarda. Mas dessa vez só abstract em inglês, né? Porque nos 2 últimos artigos que fiz, tive que traduzir o artigo todo para o inglês. Não, é só abstract. Não existe essa regra de traduzir o artigo todo, tá? Não sei qual era o propósito, mas o artigo seria em português e só o abstract, o resumo em outra língua, né, traduzido. Vitor, não aparece mãozinha aqui para usar. Estou no celular, então é bem confuso. Tem uma mãozinha, né? Não sei como é no celular. Né? Para vocês entenderem, eu uso o celular para transmitir e uso o meu computador para manejar o slide. Tá? Então eu tenho os dois. Mas no celular, realmente, não aparece a função da mãozinha. Pelo menos não estou visualizando. Mas, Vitor, pode escrever ou chamar qualquer coisa, tá? Sem problema. Então, a ideia dessa interação é evitar o esquema EAD, senão a nossa aula remota aqui vai ficar reduzida a uma aula meramente expositiva, que poderia muito bem ter sido pré-gravada, e nós não queremos isso. Chamada. Eu costumo fazer chamada toda aula, então, em termos de aula remota, né? Todo final de aula eu faço chamada. Nesse começo, eu ainda não tenho a chamada disponível, ainda não foi aberto para mim o Academos, que é o nosso outro sistema. Ainda não tenho acesso a ele. Então, o que eu vou fazer é pegar o relatório das presenças e depois eu lanço as presenças. Tá? O Teams faz um relatório de quem esteve presente na aula. E ele diz quanto tempo a pessoa ficou, né, de que hora e tal. Então, eu pego esse relatório e lanço lá. Mas não é a regra, eu vou fazer isso só nesse comecinho, enquanto o Academos não estiver aberto. Depois que o Academos estiver aberto, eu vou fazer chamada, tá? Nós vamos ter textos para leitura, às vezes leitura prévia à aula, às vezes leitura concomitante à aula. Então, às vezes textos curtos, né? Então, eu começo da aula e eu falo, turma, gostaria que vocês lessem esse texto aqui, um artigo de jornal, de uma notícia que foi publicada hoje. Leiam aí, dou 10 minutos para vocês. Depois a gente vem comentar o que tem ali, né? Então, é um dos recursos que eu faço em aula. Esses textos vão ser postados no sistema, ou seja, no Teams. E legislação e normas da ABNT, que eu deixar com vocês. Se vocês quiserem imprimir, se quiserem salvar, sei lá, se vocês salvam no iPad, no tablet, no computador, né? Mas tenham sempre à mão. Então, eventualmente, vou fazer referência a essas normas, essas regras da ABNT, e convém que vocês as tenham nas mãos. E essas todas, tudo que eu for usar, eu vou colocando no Teams, tá? Ainda não comecei a alimentar, mas em breve eu já vou colocar coisas lá e vocês têm que ter esses dados à mão. E as atividades que eu vou dar para vocês vão estar na plataforma Teams. Não sei na aula presencial como vai ser. Não sei se vai ser possível na aula presencial de fazer atividade no Teams, né? Não sei o grau de dificuldade que isso vai nos trazer. Dá para fazer no celular? Não dá? Todo mundo tem o celular, enfim. Então isso a gente ainda vai ver, mas enquanto for aula remota, as atividades vão ser no Teams. Então eu vou avisar com antecedência, turma, aula que vem, uma atividade e tal. Eles vão fazer essa atividade no Teams. Aqui é o referencial bibliográfico, as obras que constam na nossa bibliografia desta disciplina. E eu recomendo uma outra como bibliografia complementar, que é essa obra, A Pesquisa Jurídica Sem Mistério, de Denise Pires Fincato e Sérgio Augusto da Costa Gillet. A referência completa está ali em cima, que é um livro, ele tem formato impresso e tem formato digital. E eu vou disponibilizar para vocês o PDF dessa obra, vocês podem seguir lá, eventualmente eu vou usar exemplos desse livro, mas qualquer dos livros ali também, que estão todos disponíveis na biblioteca da UniOeste, podem ser usados para aprofundar e seguir a disciplina, sem problema. Aqui, um cronograma provisório das nossas aulas, eu ainda vou ter que mexer, tá? Não é definitivo isso.
mas as datas estão aí, as datas estão corretas, né? Então, hoje, aula número 1, apresentação da disciplina, dia 5 de novembro. Próxima aula, dia 12 de novembro, semana que vem, a gente vai tratar da pesquisa jurídica. Vão ser 2 aulas sobre pesquisa jurídica e assim por diante, né? E vejo que no final desse primeiro semestre, nós teremos as apresentações orais dos projetos. Então, vocês vão ter que entregar um projeto no dia 15 de abril, mesma data em que começam as apresentações. Aí eu vou dividir vocês, provavelmente em ordem alfabética, para vocês fazerem a apresentação oral. Geralmente dá umas 6 apresentações por aula. Aí no segundo semestre, mesma programação, que eu ainda vou ter que mexer, né? Faltou uma data ali, eu não sei como eu vou poder encaixar. E no final do semestre, vocês vejam lá no dia 22 de julho, em princípio, vai ser a entrega final do artigo. E ali começa já a apresentação do artigo científico. Então, vocês vão apresentar o artigo, cada um seu artigo científico. E, fora isso, as aulas teóricas, né? Tempo de orientação e tudo. Reitero que essas datas ainda vão ser revistas, né? Elas conformam um cronograma provisório, né? Tem que ver certinho as datas, não vi os feriados, porque tem feriado, daí o recesso, né? Se for um feriado na quinta, tem recesso na sexta, isso ainda não vi. É só para vocês terem uma ideia. Eu vou revisar tudo isso e vou colocar à disposição de vocês no Teams. Eu sempre coloco os meus slides, tá? E é basicamente isso. É isso aí. Jade, não tem prova essa matéria? Não tem, Jade. A avaliação é o projeto e o artigo, tá? E vai ter os trabalhos. Ana Paula. Professor, o senhor poderia deixar a bibliografia em algum lugar no Teams para poder buscar depois? Eu vou deixar o PowerPoint, tá? Como eu disse, eu vou revisar o slide, vou ajeitar e assim que ele estiver arrumadinho, eu coloco lá para vocês e a bibliografia vai estar à disposição. Gabriel, o senhor depois vai disponibilizar exemplos de artigos e projetos? Sim, durante as aulas, né? Hoje é só a primeira aula, Gabriel. A gente vai fazendo tudo devagar. Então, vamos deixar dúvida sobre dúvida, tá? E eu vou dar exemplos para vocês, vou apresentar. Já está tudo programado nas minhas aulas. Vou trazer artigos, vou postar projetos. Mais dúvidas, turma? Então é isso. Então encerramos aqui. Normalmente eu faria a chamada agora, mas como eu disse, o Academos ainda não está disponível. É isso, turma. Encerramos. Obrigado pela atenção. Bom fim de semana para vocês. Continuamos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, prof. Muito obrigada. Obrigado, eu. Falou, professor.